vencedores, povo abençoado, povo predestinado pelo Deus soberano. E graças a Ele, podemos estar mais uma noite reunidos como igreja do Senhor, como filhos amados, escolhidos de antemão, para entregarmos a Ele o nosso sacrifício vivo. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele não requer de nós hoje, nessa nova aliança, sacrifício, mas a nossa confissão que Ele é Senhor, que Ele é o Deus único, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele nos salvou e nos libertou do império das trevas. É isso que Ele quer ouvir dos nossos lábios, amado. Então, queridos, meu forte abraço a todos que irão acompanhar a live Jesus Reina aqui em Pernambuco e em todo o país. Meu forte abraço ao pastor Everaldo Silva em Alagoas e o embaixador Geraldo Moraes no Rio de Janeiro, Elcio Jesus na Bahia, Carlos Castro Natal, Gilmar Pacheco em Goiânia, aqui em Fortaleza, o nosso abençoado, fugiu da minha memória agora, meu amado, teu nome, mas tu estás no meu coração. E o nosso abençoado aqui no Jordão Alto, Gilberto e seu irmão Cláudio, que também estão ministrando o Evangelho da Graça de Deus. E os demais, Erivelto Soares, Antônio José e aqueles que estão no sul do país anunciando esta graça. Queridos, vamos para a mensagem dessa noite. O título da mensagem é Chamados para pertenceres ao Cristo ressuscitado. Você foi chamado, meu amado, para pertencer ao Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos capítulo 7, do versículo 1 em diante. Romanos capítulo 7, do versículo 1 em diante. Romanos capítulo 7, do versículo 1 em diante. Vocês estão vendo bem a leitura? Amém. Glória a Deus. Então disse o apóstolo Paulo: porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a... Ele estava falando com quem? Com os conhecedores da lei. E quem eram os conhecedores da lei? Os judeus. Muito bem, meu amado. Os judeus eram conhecedores da lei. E por isso que eles praticavam a lei, os rudimentos, as cerimônias. Era praticado porque eles conheciam a lei, eles conheciam o mandamento, eles conheciam as cerimônias. E por isso eles praticavam. Ele diz que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, se ele deixasse de praticar era achado em condenação. Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao... Quer dizer que Paulo está fazendo uma alusão do casamento, da lei e da graça, do Cristo ressuscitado e do Jesus de Nazaré. Nós vemos hoje que a igreja está vivenciando um duplo casamento, ou seja, um adultério espiritual, porque vive o Jesus de Nazaré e vive o Jesus ressuscitado. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer... Mas se o mesmo, que a igreja? Morrer, desobrigada ficará da lei. Primeiro Cristo morreu. O Jesus de Nazaré morreu. E por que a igreja está ainda vivendo uma conjugação com Jesus de Nazaré? 2000 anos depois.
Veja que ele disse, o apóstolo disse que se ele morreu, a esposa, que é a igreja de Jesus hoje, está desobrigada de guardar a lei, as cerimônias, os votos que era feito na lei mosaica. Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo o marido. Se o Cristo, Jesus Nazaré, tivesse vivo, nós seríamos adúlteros se tivéssemos vivendo essa graça hoje, né? Unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novo casamento, né? Então nós nos casamos com Cristo ressuscitado. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente a... Quer dizer que nós, para a lei, estamos por meio do corpo de... Não é por meio de obras, não é por meio de cerimônia, não é por meio dos sacrifícios que é imposto pelo sistema religioso. Quer dizer que por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro. Olha aqui, para pertenceres a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos não para a carne. A igreja de Jesus hoje, ela frutifica para carne. Ela não tem frutificado para Deus, porque todos que queiram viver segundo alguns ditames da lei mosaica, ele está frutificando para a carne. Só pode frutificar para Deus se ele andar no Espírito, se viver no Espírito. Qualquer obra que você venha fazer, você não frutifica para Deus, mas para a carne. Então, amados, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, te louvamos, te damos graças, ó Pai, porque tu nos separaste de antemão para estarmos hoje num relacionamento perfeito, um relacionamento amável, carinhoso, o qual o Senhor tem para com a sua igreja, a sua esposa, seus pequeninos, os seus filhos. Não vivemos mais como outrora ou como judeus, debaixo do jugo da escravidão, Senhor. Mas fomos chamados para pertencermos ao outro, ao ressuscitado, ao que reina, ao que é Senhor de nossas vidas. Nós não desmerecemos a obra realizada por Jesus de Nazaré, aquele que cumpriu em nosso lugar todo cerimonialismo, todo sacrifício, para vermos hoje livre, transformado, aperfeiçoado, Pai. O nosso espírito está aperfeiçoado para sempre. E a tua igreja, Senhor, nesta noite, manifesta o carinho que o Senhor tem por cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, santos de Deus, povo mais que vencedores, povo que foi chamado para esta nova aliança, a primeira pergunta que eu faço à igreja é: o qual Jesus você pertence? Qual deles você pertence? O Jesus de Nazaré, o Jesus que caminhou com os apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo. Paulo não caminhou com o Jesus de Nazaré. Paulo ouviu palavras inefáveis, a revelação do evangelho
da graça de Deus. O único apóstolo que não caminhou, não comeu com Jesus foi Paulo. Mas os demais comeram, os demais beberam, os demais caminharam, os demais praticaram as obras do Jesus de Nazaré. Os demais vivenciaram os milagres do Jesus de Nazaré. Os demais participaram de todos os rituais cerimoniais do Jesus de Nazaré. Até então, por quê? Porque Jesus era judeu. E ele, sendo judeu, ele tinha que participar de todo ato cerimonial contido na lei de Moisés. Ele não podia estar separado, meu amado. Como judeus, ele tinha que cumprir. E por ele, meu amado, ter o ofício de vir libertar a igreja da lei, ele teve que passar por todos rituais, todas cerimônias, para que a igreja hoje não esteja subjugada à lei do cerimonialismo, mas esteja ligada, meu amado, ao vínculo do amor, da perfeição, da graça, que é o Espírito em vós. Então, queridos, milhares de filhos de Deus não têm separado os dois Jesus, não têm compreendido, não têm distinguido o Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. E por não distinguir, não compreender, vive os dois pactos. O pacto da lei que foi promovido, anunciado pelo Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré não foi sacerdote para os gentios, ele foi sacerdote para os judeus. Jesus de Nazaré não pregou o evangelho da graça, ele revelou o evangelho da graça depois que ele ressuscita. Então nós somos filhos, meu amado, através do evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Então ele diz: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente a... Então quer dizer que nós, para a lei, estamos mortos por meio do corpo de Cristo. Então, meu amado, o que mostra, o que fala o texto é que por meio do corpo de Cristo nós estamos o quê? Relativamente mortos para a lei. Ou seja, Cristo foi o nosso substituto. Então, obras praticadas por nossa carne, meu amado, está sendo ou está indo de encontro o que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Então ele diz que no corpo dele nós fomos mortos para os rudimentos, para a lei mosaica, para pertencer ao outro, o glorificado, o ressurreto, o perfeito, o soberano, o majestoso, o único que é Senhor absoluto. Então, queridos, tu estás desobrigado, desimpedido, tu estás livre. Tu não precisa mais estar, meu amado, debaixo da circuncisão da carne para alcançar a benevolência, a graça do Senhor. Porque disto aí tu estás desobrigado. O texto mostra. Queridos, entenda, fomos chamados para pertencer ao Cristo ressuscitado, ao Cristo sem cruz, ao Cristo sem coroa de espinho, ao Cristo, meu amado, que não vivenciou as obras da lei. Tu foste chamado para pertencer a este. Tu foste chamado, eleitos, para pertencer ao Cristo, não das obras sacrificiais. Amados,
se você continuar olhando para o Cristo da carne, o Cristo que jejuou, o Cristo que pagou o preço, o Cristo que subiu o monte, ou seja, o Cristo dos relatos históricos do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai estar apegado à lei de Moisés. Se você continuar olhando para o Cristo segundo os relatos históricos, você vai continuar apego à lei de Moisés. Então, lembre-se, ele fez todo aquele sacrifício para libertar a igreja. Você está livre. Diga para o teu irmão, você está livre. Você está livre, meu amado. Você está liberto. Você está livre, meu querido, dos sacrifícios impostos pela lei mosaica. Porque Cristo cumpriu cabalmente todo sacrifício em nosso lugar. As cerimônias, os rituais pertencentes à lei mosaica findaram, foram sepultados, ficaram para trás. Queridos, não continue a olhar para o Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré, ele foi sacerdote da circuncisão, ministro da circuncisão. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, versículo 8, ele diz: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. O Jesus que caminhou com os apóstolos, ele foi ministro da circuncisão, ministro da lei, meu amado. Aí ele diz, para que ele foi ministro da circuncisão? Em pró da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, amados de Deus, o Jesus que hoje é servido no mundo religioso é o Jesus de Nazaré. Não é o Jesus ressuscitado. É por isso que as pessoas vivem, meu querido, se martirizando, porque não vive o Cristo ressuscitado, mas o Cristo de Nazaré. Quanto mais você olhar para o Cristo de Nazaré, você vai dizer que é culpado, é pecador. Se você olhar para Jesus de Nazaré, você vai estar afirmando que é um pecador, que ele não destruiu o pecado na cruz. O Jesus ressuscitado revela que com o seu sacrifício ele destruiu o pecado na cruz, meu amado. Então por isso que ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga ao teu irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, amados de Deus, santos, pedras vivas, abençoado com toda sorte de bênção, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, não veja Cristo na carne, não olhe para o homem na carne. 2 de Coríntios, capítulo 5, tu foste chamado para pertencer, disse meu querido, ao Jesus ressuscitado, o Jesus vivificado, soberano. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele diz, e assim, conhecendo o temor do Senhor, quer dizer que quem conhece o temor do Senhor, meu amado, não vive amedrontado, não vive cabrebaixo, não vive com medo de diabo, não vive com medo de inferno, porque ele sabe quem tem crido, ele sabe quem é o Senhor de sua vida. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e
somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, no entendimento. Coração é entendimento. Coração é um órgão, sempre falo para a igreja, coração é um órgão que temos, que a função dele é levar ou bombardear sangue para todo o organismo. Coração aqui na escritura representa mente. Então, há muitos se gloriando na aparência, mas o seu entendimento, meu amado, não consegue entender, não consegue compreender a grandeza do Cristo ressuscitado. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por quem? Um morreu por todos. Quem foi esse um? O Jesus de Nazaré. O Jesus que praticou todos os rituais, ele morreu por todo. Logo todos morreram. Morreram para quê? Para a lei mosaica. Versículo 14. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste. Quer dizer que a igreja de Jesus, ela conhece qual dos Cristo? Qual é o Cristo que a igreja de Jesus, neste século 21, conhece? O Jesus segundo a carne. A igreja não conhece esse Jesus ressuscitado, o qual Paulo disse que a igreja deve pertencer. Observe que ele diz: se conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Qual é o modo que devemos conhecer Jesus? O Jesus de coroa de espinho? O Jesus que carregou a cruz? O Jesus que subiu o monte? O Jesus que foi batizado nas águas? É esse Jesus que a igreja deve conhecer? Eu louvo a ele por ele ter feito todo esse sacrifício. Mas Paulo está dizendo que eu não devo olhar para ele. Não devo olhar para o Jesus de Nazaré, mas devo olhar para o outro. Que outro? O ressuscitado, meu amado. É para o ressuscitado que nós devemos olhar. O Cristo que rompeu a morte, voltou e revela a Paulo as grandezas desse mistério que esteve oculto da igreja, mas aprove a Deus revelar através do apóstolo Paulo. Nenhum dos outros apóstolos que comeram com Jesus tiveram esse privilégio que teve o apóstolo Paulo. Eles foram chamados para conduzir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo foi chamado para transmitir o evangelho da graça a judeus e a gentios. Então, querido, há uma diferença entre o evangelho de Marcos, o evangelho de Tiago, o evangelho de João e o evangelho de Pedro para o de Paulo. Esses homens foram levados
para ministrar o evangelho da circuncisão, o evangelho do Cristo segundo a carne. Então Pedro, João, Tiago, que era a coluna reputável da igreja de Israel, eles foram ministros do Cristo segundo a carne. Paulo é ministro do Cristo ressuscitado. Então por isso que você não vê aqui os ministros induzindo você a sacrificar. Você não vê nenhum ministro aqui induzindo a você levar objeto para casa. Você não vê nenhum ministro aqui induzindo a você ser dizimista fiel. Você não vê. E não vai encontrar aqui nenhum ministro de Cristo nessa nova aliança, um ministro que prega a graça, induzindo a você tomar a ceia. Porque a ceia fazia parte de quem? Desculpe, ceia não, a Páscoa, né? Fazia parte do Jesus segundo a carne. Por isso que você não vai ver, meu amado, na graça, na dispensação da graça, um ministro em graça induzindo você a ir a um rio. Você não vai ver. Por quê? Porque na cruz tu fosse batizado com o Cristo. Romanos, não está no meu script. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Veja. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Ele disse: ou não sabeis que todos quantos fomos, o que a igreja? Batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua. Quando é que a igreja foi batizada? Quando ela desce a um tanque? Quando ela é aspergida com água? Ou quando ela vai ao mar e se banha? Me desculpe, mas o texto está sendo claro. Que nós fomos batizados na sua. Então quer dizer que na morte de Jesus nós recebemos o verdadeiro batismo. Falar em línguas não é sinal de batizar-se em água. Desculpe, não é sinal de batizar-se com o Espírito Santo. Então, há um grande equívoco, queridos e queridas, na teologia contemporânea, acerca do Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. Por isso que há, né, no meio do cristianismo, a prática do batismo, porque não entende que o batismo foi para o Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré. Era a cerimônia dos judeus, então ele tinha que participar. Mas quando ele vai à cruz, ele diz que nos batizou. Então tu estás batizado, meu amado. Você não precisa de passar por rituais humanos. O batismo na água é obra da carne, não é obra do Espírito. Vou repetir. O batismo nas águas é obra da carne, não é obra do Espírito. A obra da carne leva você a participar desse cerimonialismo, deste ritual, né? E todos nós um dia participamos desse ritual aqui, porque não entendíamos, éramos ensinados que tínhamos que participar, mas graciosamente o Senhor nos libertou do cerimonialismo religioso. Então, queridos, para qual Cristo você está olhando? Para qual Cristo você está olhando? O ressuscitado ou o da carne? Qual Cristo você está olhando? Essa é uma pergunta. Faça uma pergunta para o teu irmão. Pergunte para ele. Qual Cristo você está olhando? Qual Cristo você está olhando? Amados, o povo não gosta de ler, estudar as Escrituras. Por isso vive
imitando o Cristo da carne. Quando a igreja não lê e estuda as Escrituras, ela permanece olhando para o Cristo da carne, porque ela vai ser induzida, ela vai ser levada por determinados líderes a viver olhando para o Jesus de Nazaré. Por isso que vive com jargões, né, em seus lábios. Não sabe falar que é um predestinado, não sabe falar que é um eleito, não sabe falar que o maligno não pode tocar, não sabe falar que é um com o Senhor, não sabe falar que o seu nome está escrito na vida, mas sabe falar os jargões da lei de Moisés. Eu vou ser abençoado, a vitória vai chegar, Deus vai mandar a bênção, eu tenho que participar por essas cerimônias, porque olham para o Jesus de Nazaré. Não separa as duas alianças, os dois pactos. O pacto que foi para o Jesus de Nazaré cumprir, ele cumpriu em nosso lugar, como judeu. A primeira coisa que nós devíamos distinguir era isso: aliança para os judeus e aliança para os gentios. Então, queridos, santos do Senhor, amados, vive a igreja de Jesus lutando com um ser que já foi destruído. Quando se imagina de lutar, você observa que a igreja vive lutando para vencer a sua carne. E não vai conseguir, meu amado. Você não consegue, com as tuas próprias lutas, vencer as obras que está impregnada no seu ser, que é a sua carne. Mas o Espírito foi aperfeiçoado com a morte de Jesus. Agora, com este entendimento que sou salvo, que estou liberto, que estou transformado, eu consigo dominar, frear as obras da carne. Ela está em mim ainda, mas pelo poder do Espírito que está em mim e você, nós conseguimos freá-lo. Mas as obras não te fará frear as obras da carne, meu amado. Em momento algum, as obras da carne vai te fazer frear, vai te deprimir. É uma deprimição total que vive a igreja de Jesus. Porque tenta mortificar as obras da carne, mas ela, quanto mais se esforça nas obras da carne, mais ela vai ver a carne se manifestando. E começa a entrar no estado de depressão, começa a procurar psicólogos, psiquiatras. Quando procuramos analisar, vemos que os consultórios psiquiátricos e psicológicos, o que se tem mais dentro desses lugares são pessoas ditas evangélicas. E eu, como trabalho em farmácia, e o nosso ministro aqui que trabalha na área de saúde, sabe muito bem. Você não imagina quantas receitas eu pego de Rivotril. Você não imagina quantas receitas eu pego, meu amado, de outro carro-chefe, que é a fluoxetina. E os mais novos que estão lançando agora, para tentar combater a depressão. Queridos, o remédio para a depressão é o entendimento da graça de Deus. Esse é o remédio. E quanto a população não entender isso, vai viver debaixo de Rivotril, debaixo de fluoxetina, debaixo de escitalopram, o êxodo da vida. Mais novo, o desvenlafaxina. Por quê? Porque não tem o entendimento da graça de Deus. Vive para as obras da carne. Vive desenfreado em busca de salários melhores. E por isso, meu amado, o que ele recebe, coloca em saquetel furado. Ou seja, para comprar medicamento. Enriquecer na indústria farmacêutica. Então Paulo disse que nós não devemos olhar para o Cristo segundo a carne. Colossenses, observe que Paulo disse: não olhe, meu amado, para ele desse modo. O modo do Cristo que jejuou, o modo do Cristo que pagou o preço, não olhe para ele dessa forma.
Mas olhe para o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo, quando é que morremos com Cristo? Para alguns é quando aceita Jesus, né? Na cruz do Calvário. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, para as práticas das obras da carne, esse rudimento aqui, as obras da carne, a lei mosaica, se morreste para as obras da carne, para as obras da lei de Moisés, porque se vivesses no mundo, vós sujeitais a ordenança. Se você morreu com Cristo, por que ainda está sujeitando a ordenança de líderes religiosos? Porque o que nós vemos é isso. Eu imponho num determinado segmento, eu crio uma denominação, faço um estatuto, né? Tenho um CNPJ e ali coloco ditames. Pode isso, não pode aquilo. Faz isso, não faz aquilo. Isso é a ordenança de homem. Paulo está dizendo, ó, como é que vocês sujeitam a ordenanças humanas? Versículo 21. Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrina dos... Quer dizer que a igreja de Cristo hoje está submetida não à graça divina, mas aos preceitos, às doutrinas humanas. Ora, meu amado, eu passei tempo para entender, mas o Espírito me mostrou, quando eu passei a me submeter ao Espírito. Enquanto você não submeter ao Espírito, você vai submeter essa tua carne. E a carne vai dizer que não é assim, não é dessa forma, está errado. Você vai preferir estar submetido a doutrinas e preceitos de homem, quando não se submete à graça divina. Minha querida, baixe mais um pouco a projeção, que está muito alto para o povo, acredito. Faça isso, por favor. Para cá mais um pouco. Eu agradeço. Então, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Então, queridos santos de Deus, mais que vencedor e pedra viva do Senhor, obrigado. Quando a igreja compreender, meu amado, a discernir o que é preceitos humanos, ela deixará de seguir o homem. As igrejas estarão vazias. Porque a igreja de Cristo hoje, ela se submete mais ao homem do que próprio o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado diz, olha, tu estás vivificado, não, eu tenho que fazer uma corrente. Eu tenho que subir o monte para buscar Cristo. Meu amado, se Cristo está dentro de você, o que você vai fazer no monte? Se Ele está dentro de mim, se Ele habita em mim, como o próprio apóstolo diz que Ele é, ou nós somos o quê? Templo e morada do Espírito. Então, se eu sou templo, meu amado, eu não posso ir a um lugar dizer que vou achar poder. Isso é uma incoerência. É um equívoco, porque o poder não está no monte, o poder não está nas paredes, neste salão, o poder está dentro de cada um de nós. É dentro de nós que o poder está, é dentro de nós que o poder habita. E é esse poder, meu amado, que nos leva a vencer as obras da carne. Queridos, se morremos com Cristo para os rudimentos, para os princípios elementares da doutrina de Cristo, para os princípios da lei mosaica, a igreja não pode viver olhando apegada ao Cristo da Via Cruz. O Cristo sangrando, o Cristo de coroa de espinho, o Cristo preso na cruz. Mas devemos olhar para Ele
como o Todo-Poderoso, meu amado. Como o Eterno, como o Vencedor. É para esse Cristo que nós devemos olhar. Eu não olho mais para Cristo lutando com um ser destrutivo que não existe. Deus deixaria de ser Deus, mas se continuasse lutando com o diabo, com a invenção do sistema religioso. O Roma pagã, junto com Jerônimo e Constantino, criaram-se para amedrontar a igreja de Jesus. Se formos olhar o livro de Isaías, Ezequiel, Jó, todas aquelas passagens estão falando de reis, de governantes. Não está se referindo a um Deus diabo. Está falando de reis, que tinha coroa, que tinha poder, que tinha domínio. Quando fala em Jó, meu amado, está falando de quem? De uma família. Mas, ele sendo adepto da igreja pagã, e ele para conquistar o reinado e a popularidade, como hoje nós vemos que todos os governantes fazem isso, né? Para eleger o sucessor, ele quer conquistar a popularidade. E Constantino não era diferente. Constantino, ele disse, não, vou conquistar a popularidade. É atraindo quem para mim? Os religiosos. E ele usou a escritura, meu amado. Ele deu liberdade para todo cultuar os seus deuses. Mas ele ali, ele com o padre, disse, olha, coloca termos, adjetivos. E um dos adjetivos foi diabo, que no grego é inimigo. Satanás, adversário. Tudo adjetivos para a igreja viver subjugada, numa luta tremenda para vencer esse camarada, que nunca vence. E o nosso Deus está lá, brigando dia e noite para destruir o diabo. O que é isso, meu irmão? Isaías disse, nosso Deus é o único Deus. Não existe outro, meu amado, igual ao nosso Deus. Não existe. Isso é um mito. Nós vamos falar desse mito. Vai chegar, eu vou falar desse mito, dessa lenda que está na mente do povo de Deus. Esse sofisma que Paulo fala, que foi atribuído a esse ser poderoso, que ele está aqui no Brasil hoje derrubando alguém e, vamos dizer, nem no Brasil, ou fora do Brasil, vou dizer que está aqui no salão aqui e está lá no outro salão. Será que esse camarada é onisciente? Tão poderoso para ser dessa forma? Meu amado, quem está aqui em todo lugar é o nosso Deus. Ponto final. Ponto final. É o nosso Deus. Ele está em todo lugar. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Eu passei a entrar no descanso de Deus. Queridos, depois que eu ouvi essas mensagens, olha, não sabe como é um descanso maravilhoso. Viu? A paz que reina em nós. Aquela desconfiança que tínhamos. Será que vamos para o céu? Será que sou filho? É isso que faz o sistema religioso. Botar os filhos de Deus em xeque-mate. Né? Só é filho se permanecer perseverando nas obras da carne. Aí é filho. Se não fizer aquilo que eu mando, ora, tu não é filho. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, meu amado, por ter me tirado desse jugo pesado. Diz, por isso, ponto de parte, os princípios elementares da doutrina de... Deixemos-nos levar para o julgamento. É para o julgamento? Porque Cristo já nos julgou. Na sua cruz ele nos julgou e aperfeiçoou para sempre. Deixemos-nos levar para o que é? Ora, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. Então Paulo disse o que aqui, meu amado? Por isso, pondo de parte, coloca de lado,
Esquece que eu participei do batismo. Esquece que eu subi o monte. Esquece que eu carreguei a coroa de espinho. Esquece que a cruz, né? Coroa não. Na cabeça. Esquece. Esquece que eu passei 40 dias de jejum. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de quem? De Cristo. Que Cristo? O Jesus de Nazaré, o Cristo de Nazaré, meu irmão. Quem é esse elemento dessa doutrina que nós temos que colocar de parte. E a nossa mente nos levar para o que é perfeito, o que é santo, o que é justo. É aquilo que ele proporcionou à sua igreja. Então, queridos, amados do Senhor, para conhecermos o Cristo ressuscitado e sua gloriosa graça, é preciso deixar os princípios elementares praticados pelo Jesus de Nazaré. Temos que varrer, meu amado, de nossa mente tudo que fazia parte do cerimonialismo, dos rituais da lei mosaica, porque o Jesus de Nazaré participou de todos eles para isentar, libertar a igreja de tais práticas. O Jesus de Nazaré, ele fez todos esses rituais para libertar a igreja da opressão doutrinária que existia na lei de Moisés. Os sacerdotes, eles colocavam um fardo muito pesado sobre o povo de Deus, e eles mesmos não carregavam. Eram homens fraudulentos, roubadores, e dizia que o povo de Deus estava roubando a Deus, quando na verdade não era o povo que roubava a Deus, era eles mesmos. Assim nos dias atuais, nesses lugares belíssimos, pomposos, que tem até o nome seu lá na lista de roda de membros, em que função você trabalha, o que você faz na vida secular. E se você um dia, por acaso, você deixar de dizimar, meu amado, você vai ser chamado e você vai ser questionado. Por que você não dizimou nesse mês? Vão dizer que é o devorador que está entrando na tua casa. Vão dizer, meu amado, que vocês estão roubando a Deus. Talvez você esteja um momento precisando ou ajudou alguém, né? Mas para eles isso é roubar a Deus. Se você não trouxer, é roubar a Deus. Paulo não fala de dízimo, Paulo fala de generosidade, de dádiva, de amor, de contribuição generosa, voluntária. Imagine se Paulo falasse. Paulo não falou, e nós vemos o mercantilismo, o comercialismo dos filhos de Deus. Imagine se Paulo tivesse tocado nesse assunto. Como seria? Então, queridos, temos que varrer de nossa mente, como Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa. Então a nossa mente tem que ser transformada, mas se você não ser transformado, você vai continuar arcaico, preso aos dogmas religiosos. Porque tem que haver uma transformação, uma metamorfose, uma mudança completa na sua mente, para entender o que Paulo recebeu de verdade. A revelação da graça de Deus não se entende com obras, se entende com o amor, com paciência, com longanimidade. Porque as pessoas, quando ouvem um ministro em graça falar ao herege, ao falso profeta, não para, não se aquieta. Examine, meu amado, a Escritura. Examine. Tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse livro está narrando algo que Jesus realizou na cruz e fez com excelência, com maestria. Ele não fez 50 e deixou 50 para a igreja. Ele fez os 100%. Paulo disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Queridos, entenda.
Liberdade não é libertinagem. Nós não anunciamos libertinagem. Nós não pregamos libertinagem. Nós pregamos santidade. Nós anunciamos santidade. Nós anunciamos o amor de Deus. Nós anunciamos a perfeição de Deus na tua vida. E por Ele ser perfeito, Ele nos aperfeiçoou. Temos um espírito aperfeiçoado. Então, queridos, no livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra, quer dizer que a lei ela cobria algo majestoso, algo que iria brilhar. A lei ofuscava a visão, e tem ofuscado hoje, né, meu amado? Ela não tem deixado. Os sacerdotes atuais continuam lançando a lei como sombra sobre o povo de Deus. Visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca é? Nunca é nunca, meu amado. Não existe uma forma, um mecanismo, uma filosofia que irá mudar isso aqui, ó. Ele diz, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Que sacrifício? Do Jesus de Nazaré. Nenhum dos sacrifícios da época da lei mosaica te tornará o que, igreja? Aperfeiçoado. Diz, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Não é oferta em dinheiro, meu amado, viu? Não é isso. É oferta da carne mesmo, é as obras da carne. Se você está na obra da carne, você nunca, jamais pode tornar-se perfeito. Com os mesmos sacrifícios que deve ser aqui, ano após ano, né? Perpetualmente eles oferecem. Você veja que milhares de judeus já continuam, né, guardando o sábado, praticando as festas e cerimônias, mas nós gentios, o apóstolo está dizendo que nós somos aperfeiçoados por obras da carne, ou por obras da lei. A lei ofuscava, a lei escondia a verdade. A igreja primitiva não tinha essa verdade que nós temos, porque ela estava ofuscada pela lei. O que prendia a igreja era a lei de Moisés. Mas, graciosamente, o Senhor veio e na cruz do Calvário, Ele aboliu isso da igreja, tornando a igreja aperfeiçoada. Dê um glória a Deus, meu amado. Tu estás aperfeiçoado, meu amado. Tu estás aperfeiçoado. Tu não precisa de sacrifício de homem. Tu não precisa de sacrifício de animais, como muitos fazem ainda. Tu não precisa estar martirizando o teu corpo com o sacrifício, porque nenhum deles te aperfeiçoará. Queridos, 99% do povo dito cristão só conhece o Cristo dos sacrifícios, das abluções, das cerimônias, dos rituais, mas não conhece o Cristo ressuscitado. Porque se conhecesse o Cristo ressuscitado, não permaneceria nas mesmas práticas, ano após ano, celebrando a lei mosaica, praticando as obras da carne. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 6. Glória a Deus. E se é pela graça, já não é pelas... Então, graça é amor, graça é dádiva, graça é favor imerecido. Ora, você é pai, você cobra do teu filho quando ele aniversaria? Você, como pai, para você presenteá-lo, você precisa
cobrar algo dele? Precisa, igreja? Então, nosso Pai espiritual, ele precisa cobrar algo de mim, de você, para garantir a nossa eternidade? Então, nós como pais sabemos dar boas dádivas, e o nosso Pai celeste, muito mais ainda, meu amado. Por isso que ele diz, ó, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, outra maneira, a graça não é graça. Se existe um mecanismo, uma maneira, meu amado, deixa de ser graça. Se eu coloco a minha justificação nas minhas obras, deixa de ser graça, para ser mérito próprio. E o meu pai e o teu pai diz que é por graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de... É dom de... Glória a Deus, que é um dom de Deus na minha e na tua vida, meu amado. Porque se fosse de competência nossa, ora, nós nunca chegaríamos ao trono celestial. Todos iriam para o inferno, para a sepultura, né, no grego. Mas graças ao Senhor, Ele nos moldou e nos conduz em triunfo todos os dias, meu amado. Ele nos moldou e nos conduz em triunfo todos os dias. Queridos, todos que continuam imitando Jesus de Nazaré, não vivem a graça, vivem as obras da carne. As obras é mais atrativa. Observe como é. Você é chamado por aquilo que vê. Ah, ali tem a semana de descarrego, ali tem uma pessoa ofertando um objeto. Então, as pessoas são atraídas pelas obras da carne, não pela graça. Se a graça é graça, a graça não atrai multidão, mas as obras da carne atraem multidão. A graça não atrai multidão, meu amado. Infelizmente, as pessoas correm atrás de algum atrativo, de algum mecanismo oferecido pelo sistema religioso, pela teologia contemporânea, ou principalmente pelos neopentecostais. Os neopentecostais é que são exímios em fazer isto. Semana de descarrego, semana da prosperidade, dia disso, dia daquilo, dia de consagração, né? Porque tem, ora, se existe dia de consagração, você não é consagrado ainda, meu amado. Como é que pode? Se eu vou para um culto de consagração, eu estou dizendo que o Senhor não me consagrou, que eu tenho que fazer algo, algum esforço naquele momento para ser consagrado. Isto é anular a graça de Deus. Paulo disse, eu não anulo a graça. Eu não anulo a graça. Eu não preciso ir a um lugar para me consagrar, porque eu já sou consagrado. Você é consagrado, meu amado. Diga, você é consagrado, irmão. Você é consagrado, meu amado. Mas as coisas da carne é mais atrativo. Atrai mais, atrai multidões do que a pregação da graça de Deus. Por isso milhares de pessoas não largam as obras da lei, porque é mais atrativo, porque mostram que são, meu amado, pessoas que dependem de alguém. Mostra que há uma pessoa mais capacitada. As obras da carne mostra que aquela pessoa é ungida e que eu não sou. É isso que muito acontece. Que aquela pessoa tem poder e eu não tenho. Tudo é fanatismo da carne. Tudo isto é fanatismo religioso. O mesmo poder que eu tenho, a igreja tem. É o mesmo espírito que eu tenho, a igreja tem.
Não existe espírito diferente em mim e um espírito diferente em você. O mesmo espírito que está em mim está em você. Mas o homem é atraído pelas obras da carne e não pela graça de Deus. Queridos, renovei o vosso entendimento, mudai o vosso entendimento. Romanos capítulo 8, estamos caminhando para o final. Romanos capítulo 8, versículo 4. Ele diz: a fim de que o preceito da lei, o mandamento da lei, se cumprisse ou vai se cumprir? Se cumpriu ou vai cumprir? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em que não andamos segundo a... Quer dizer, meu amado, que o preceito da lei se cumpriu em nós, porque não andamos segundo a carne, segundo as obras da carne, mas segundo o Espírito. Então, quando andamos segundo o Espírito, meu querido, digo mais uma vez à igreja, você, meu amado, aniquila, combate as obras da carne, a eficácia da carne. Você só pode combater a eficácia da carne com o Espírito, não é com obras. Obras não combatem a eficácia da carne. A carne tem uma eficácia tremenda. E se você alimentá-lo, ora, digo eu, se você alimentar a carne, vou te dizer, você vai colher o que você está semeando para ela. O que você está semeando para a sua carne? O que você semear para a carne, você colhe. E isso não é castigo de Deus. Não existe castigo de Deus. Existe uma escolha minha. Existe uma escolha do homem. Em semear para a carne, você vai colher, meu amado. Independente. Qual é a obra que você está semeando? Cuidado com a obra que você semeia. Porque se você semeia para a carne, você vai colher a semente da carne. Mas se você semeia segundo o Espírito, você vai colher obras frutíferas na tua vida. Você vai colher paz, você vai colher amor, você vai colher carinho, você vai colher bondade. Você vai colher amizades espetaculares, amigos para sempre. Mas quando você semeia para a carne, ora, aí as pessoas passam num declínio tremendo, uma escassez, que vai dizer, Deus está me disciplinando. Deus nada. Bote Deus fora disso, meu amado. Deus não tem culpa nenhuma das nossas obras. Ele informa que você é aperfeiçoado e você tem o Espírito dele. Mas se você ama mais as obras da carne, então não coloque a culpa em Deus. Tiago diz, de onde procede guerras e contendas? Senão de si mesmo, da nossa natureza humana. Nunca culpe a Deus por aquilo que você vem colher amanhã. Foi obra da sua carne. Foi opção sua. Quando eu optei fazer aquilo, não pense que eu não vou colher amanhã. Eu irei colher. Tudo é aqui. Romanos, né? Então, amados, a igreja vive sob o pacto da lei. Por isso não consegue entender o pacto da graça de Deus, que não é mais por obras sacrificiais, mas por graça. Não olhe para o Cristo segundo a carne, olhe para o ressuscitado, o glorioso, o eterno. Não busque aperfeiçoar-se na carne, porque nunca irá aperfeiçoar sobre as obras da carne. Acredite, creia que tem o Espírito Santo habitando em você. Acredite que você tem o selo, tem a marca de Cristo em você. Que você não precisa de novidade aí no mundo religioso para ser um filho de Deus. Você é um filho porque fosse escolhido desde antes da fundação do mundo. Tu tens o nome escrito, não é num caderno de uma denominação. Tu tens o nome escrito no cartório celestial. E é por isso que você hoje está glorificando e exaltando ao Todo-Poderoso.
ao Deus eterno, meu amado. Não é porque você aceitou um convite de alguém. Não, você louva esse Senhor porque tu tens o nome escrito no cartório celestial. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. Porque com a única oferta... Precisa de mais oferta? Precisa de você estar ofertando? Ele diz que a oferta de Jesus foi o quê? Única. Então por que o povo vive ofertando? Se a oferta dele diz que é a única e que é perfeita para sempre sobre a igreja. Porque com a única oferta aperfeiçoou. Ou não é aperfeiçoou, não é amaldiçoou, né? Não, né? Aperfeiçoou até amanhã. Para quanto estão sendo. Então, meu amado, a oferta de Jesus aperfeiçoou você para. Não foi até amanhã. O meu espírito, teu espírito está aperfeiçoado para sempre. Eu não vou te conduzir à lei de Moisés, eu não vou te conduzir ao cerimonialismo, a praticar alguma coisa para agradar a Deus, algum ritual para agradar a Deus. Você tem que ser conduzido por isso aqui, ó. Entender que teu espírito está aperfeiçoado para sempre. Romanos, para finalizar. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus nas sagradas. Não é na Bíblia, viu? É a Escritura. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, ora, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, quem é segundo a carne? O Jesus de Nazaré, veio da descendência de quem? Então Jesus de Nazaré, ele veio da descendência de Davi. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso... Olha aqui, ele diz que o primeiro foi o quê? Descendente de Davi. O ressuscitado é quem? O Jesus, nosso Senhor. Queridos, existe o Jesus local, que era o Jesus de Nazaré, o Jesus enviado para os judeus, e esse Jesus cumpriu todo o rito sacrificiais em favor da igreja. E o Jesus universal, o Jesus Cristo, nosso Senhor, o ressuscitado. O ressuscitado, ele é universal. Ele não é só de um lugar onde esteve com os apóstolos, com o seu ministro. O Jesus ressuscitado é de todas as nações. Não é só de Israel, meu amado. Ele passou a ser o Jesus do gentio, o Jesus do brasileiro, o Jesus do europeu, o Jesus do americano, o Jesus do asiático, o Jesus do ex-africano. O Jesus de Nazaré, ele teve uma missão naquela localidade. Ele cumpriu. Mas o Jesus de Nazaré, ele veio e revela a Paulo a sua majestade, o seu amor para com a sua igreja, libertando de todas as obras sacrificiais que houve no passado. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos... Olha, você recebeu a graça por intermédio de quem? Jesus de Nazaré? Por intermédio de quem viemos receber o que, igreja? Quer dizer que por meio de Jesus ressuscitado, viemos receber o que? A graça e ensinamento. Ensinamento para a igreja. Apostolado é ensinamento, é a doutrina
do Cristo ressuscitado para a igreja gentílica, a igreja do século 21. Não a igreja, meu amado, primitiva, onde estavam os apóstolos, os patriarcas, mas você, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência, por fé, entre todos os... Então, por obediência e por... Então, não é por obras, é por fé. Obediência e fé. A revelação dada ao apóstolo Paulo. Então, igreja de Jesus, você recebeu a graça, não foi pelo Jesus de Nazaré, mas pelo Jesus ressuscitado. Né? Mas aí as pessoas perguntam, por que você fala muito de Jesus ressuscitado? Porque esse, meu amado, é o que revelou a graça de Deus à sua igreja. Nós não desmerecemos Jesus de Nazaré, nós louvamos, nós o rancionamos, porque ele cumpriu calmamente tudo aquilo que era para a igreja cumprir. Ele isentou a igreja de se flagelar-se. Hoje nós somos livres. Livre, diga ao teu irmão, tu és livre, meu amado. Jesus ressuscitado, ele pagou em nosso lugar. Jesus de Nazaré pagou em nosso lugar todas as condenações. E o Jesus ressuscitado trouxe a sua graça, o seu amor, o seu consolo, a sua paz, a sua misericórdia, a sua bondade para nossas vidas, meu amado. Se você quer viver a paz de Cristo, viva segundo o Cristo ressuscitado. Se você quer colocar a paz no Jesus de Nazaré, você vai viver atormentado. Você vai ter tormento todos os dias. Mas se você viver a graça revelada, trazida pelo Jesus ressuscitado, de fato, você vai vivenciar a paz maravilhosa que ele faz a seus filhos, no nome de Jesus. Amém? Assim falou a Escritura nessa noite, no nome de Jesus, meu amado.